episódios mais aguardados. No 1 para 1 de hoje, vamos falar de uma das temáticas que mais assolam as noites de sono de muitos empreendedores. Se eu vou montar uma empresa, ou se chega um momento que sinto que minha empresa precisa de mais dinheiro para crescer, de onde eu vou tirar essa grana? Olá, empresárias e empresários deste Brasil. Meu nome é Ana Júlia Agostinho, sou repórter, estrategista, fundadora da agência Heartbeat e esse é o podcast 1 para 1, onde cada episódio é uma reunião objetiva, que visa trazer possíveis soluções para os pontos de dores que temos como empresários e empresárias. Para falar desse assunto, ninguém mais, ninguém menos do que Guilherme Cook, que é advogado, com mais de 20 anos de experiência no mercado de capitais nacional, tendo atuado em diversos assets e escritórios de primeira linha. Especialista em fundos de investimento e em compliance regulatório, já criou, lançou e viveu em instituições reguladas desde sua concepção, passando por rodadas de investimento e até pela venda da corretora da qual foi sócio. Atualmente, é sócio de escritório e professor convidado no LLM de Direito de Mercado de Capitais do INSPER e no mestrado profissional em Direitos dos Negócios da FGV-SP. Seja bem-vindo no 1 para 1, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Ai, que bom. Então vamos lá. Já estamos a posto com os nossos cafezinhos em mãos e vamos às valiosas perguntas. Vamos lá. Se eu vou começar uma empresa e preciso de dinheiro, aonde eu posso ir? Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, espero conseguir ajudar aí nesse papo. Eu gosto muito dessa mecânica que você montou para o podcast, como se fossem esses 1 para 1, porque são reuniões e conversas rápidas, mas que realmente acho que vão fazer muita diferença com alguns toques que muitas vezes a gente, na ansiedade de empreender, de começar alguma coisa, não sabe que tem tanta conversa assim para fazer, né? Porque não são poucas, né? Não são 3, são um pouco mais. E acho que aqui hoje, né, dentro desse mundo que é a empresa que está precisando de dinheiro e a gente começar a conversar um pouco sobre esses dramas, acho que tem que entender que isso é um drama de relações pessoais também, né? Obviamente que a gente está falando de dinheiro, mas a gente está falando também do nível de fricção e de disposição que as pessoas têm para se relacionar com outras pessoas de alguma forma em troca ou em razão dessa necessidade financeira, né? Acho que quando a gente olha para finanças corporativas, um mundo um pouco fora do direito, mas que tem a ver com esse mundo de investimento, a gente aprende isso, que são formas que a empresa tem de se financiar. E aí usar aqui o termo financiamento, não financiamento como empréstimo, e sim de obtenção de recursos. Toda empresa precisa de dinheiro, seja para começar, seja para se manter. E esse dinheiro ele pode vir, basicamente vai reduzindo aqui de 3 fontes. Do próprio empreendedor, que vai pegar o dinheiro dele, que ele tem da vida dele e colocar na empresa para começar a comprar as primeiras mesas, as primeiras cadeiras. Eu gosto sempre de pensar por essa linha. Alguém tem que comprar a primeira cadeira, né? Alguém tem que comprar a primeira mesa para alguém sentar, para comprar o computador. Óbvio que a gente sempre vai saber que tem o meu computador, meu na física mesmo, que eu vou pegar e vou usar. Mas de onde vai vir o primeiro dinheiro para as primeiras compras, para os primeiros custos, né? E essa é uma pergunta para fazer, seja no começo da empresa, seja mais para frente, porque eventualmente você quer crescer ou eventualmente o negócio não está indo do jeito que você espera e você vai precisar desse caixa. Esse dinheiro, como eu falei, pode vir, ele tem 3 fontes. Pode ser do próprio empreendedor, ou ele pode ser de um investidor, que é o seu sócio que você vai trazer, e a gente vai falar um pouco das opções, né, que a gente tem quando a gente traz investidores, ou você vai pegar dinheiro emprestado. Os 2 primeiros modelos, seja o dinheiro do próprio empreendedor ou de um investidor, eles são muito diferentes do terceiro, que é o do empréstimo. Porque quando a gente está falando de investimento, de dinheiro que a gente manda para o capital social da empresa, de novo, seja o meu, seja do investidor, a gente está falando de um dinheiro que pode vir a zero, né? De um dinheiro que está 100% no risco, porque ele é o dinheiro para sustentar a empresa sem obrigação de devolver nada para ninguém. Óbvio que entre o teu próprio dinheiro e o dinheiro do investidor, a gente vai passar bastante tempo falando entre essas 2 diferenças. Mas não existe necessariamente a necessidade de devolver esse dinheiro, né? A gente está falando de um dinheiro que está no risco do empreendimento. Já quando a gente está falando do banco, quando a gente está falando do crédito, de tomar dinheiro emprestado, aí a gente vai para uma outra relação muito diferente, que é uma relação onde eu estou trazendo um banco ou algum outro tipo de credor para me dar esse dinheiro, só que eu me obrigo a devolver esse dinheiro para ele com algum tipo de correção. E aí a gente começa a entender um pouco a diferença que essas relações podem ter, justamente, né, por esse elemento muito essencial, que é para um eu tenho a obrigação de devolver, para outro eu não tenho, né? E aí o que essas obrigações de devolver trazem para a gente do ponto de vista emocional, financeiro, né? A obrigação de repagar esse empréstimo para o banco, versus o que vai trazer para a nossa vida, trazer alguém como sócio
que eu não tenho a obrigação de pagar de volta, mas eu tenho uma série de outras obrigações. Então, o dinheiro vai ter um custo diferente, né, dentro desses 3 modelos, onde uma coisa é você tirar dinheiro do seu próprio capital, então você reduz sua poupança, outra coisa significa você trazer alguém de fora para ser seu investidor, o que significa dividir poder de decisão, e aí como essa divisão vai acontecer, existem N formas diferentes, mas envolve dividir poder de decisão, dividir satisfação com relação à sua própria empresa, dividir eventualmente até mesmo, e aí a gente já sai da divisão, deixar de fazer algo que você gostaria de fazer se a empresa fosse só sua, porque determinado sócio não concorda. E nesse terceiro modelo de trabalhar com o banco, de pegar esse dinheiro emprestado, você não vai dividir decisão política nenhuma, né? Normalmente a decisão fica só com você, mas você tem a obrigação de devolver. E aí o peso que isso vai acabar trazendo para o fluxo de caixa da empresa, para o próprio resultado que ela vai ter no tempo, principalmente nos primeiros anos, também vai acabar sendo alto. E aí o trade-off que a gente começa a olhar aqui tem a ver com isso. De um lado, eu não divido decisão, né, que é quando eu estou pegando dinheiro com o banco, ou divido muito pouco, ele vai ter pouca interferência, porque ele é um credor, ele não é um sócio. Esse espaço de decisão que ele me dá tem como contrapartida a obrigação de devolução com juros, né? Lembrando que o banco ele tem interesse em como a nossa empresa vai funcionar, mas a relação ali é um pouco mais direta. Estou te dando X mil reais, você vai me devolver isso num prazo XYZ com tais garantias. Quando a gente vai para o sócio, a conversa com o sócio, aí entre esse termo de finanças que é interessante, que é o custo de agência, a gente traz o custo de trazer um agente novo dentro da nossa empresa, né? E hoje, obviamente, quando a gente pensa no mundo de startup, o investidor é anjo, todos esses termos que a gente conhece que às vezes trazem a sensação de que é só alguém que vai te mandar um dinheiro e torcer para dar certo, não é bem assim que a banda toca, né? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o nível de governança que você precisa estabelecer com essa outra pessoa, seja para dar informações, seja para dividir as decisões políticas, é muito grande e é muito custoso. Só que aí é um outro custo, é um custo muito mais intangível. Uma coisa é meu custo de juros quando eu pego o dinheiro do banco, que é 25% ao ano. Outra coisa é o custo que eu tenho, político, emocional, social, de dividir essas impressões, de dividir minhas opiniões. E mesmo se eu conseguir manter tudo para mim, eu que decido tudo, no mínimo prestar muitas informações para esse investidor que eu vou trazer, né? Então, acho que o grande ponto aqui é entender que esse dinheiro que parece mais barato, porque o dinheiro do investidor eu não tenho obrigação de devolver, ele não é tão mais barato assim, porque o custo dele está em outro lugar. O custo dele não está no teu balanço, o custo dele está na tua relação com o sócio. E se você está preparado para ter essa relação com o sócio, e o que esse sócio vai te agregar? Porque tem também esse outro lado que é, será que o que você precisa é só de dinheiro? Né? Ou será que você precisa de mais coisa com esse sócio? Ou será que o sócio que você está trazendo te agrega só com dinheiro? Porque, eventualmente, a gente vai ter que olhar para esses sócios e para trazer pessoas, né, que vão trazer dinheiro para a sociedade, mas que tragam algo a mais, que não seja só dinheiro. Porque, eventualmente, se o que a gente está precisando é só de dinheiro, às vezes pode fazer mais sentido falar com o banco, porque ele vai me agregar só no que eu preciso. Muitas vezes, quando a gente vai olhar para o sócio, talvez a gente esteja querendo olhar para alguém mais estratégico, que agregue de outras formas. Porque é alguém que vai sentar na mesa com você. Né? Alguém que não vai estar lá só uma vez a cada X tempo querendo saber como é que você foi. Talvez seja alguém que vai querer estar lá mais frequente, não alguém que vai trabalhar. E aí acho que a gente entra aqui talvez numa outra divisão, e aí queria discutir um pouco mais sobre curiosidade sobre essa questão, que é como que a gente vai montar essa relação com sócios, quais são as relações possíveis de se ter com esses sócios, porque são pessoas que normalmente estão colocando capital, dando alguma estratégia, mas não estão lá todo dia. Quem está lá todo dia é você, né? E aí volta o custo emocional de alguém que não está lá todo dia questionando sobre o que você está fazendo todo dia. E com o direito de fazer isso porque é o seu sócio, com o direito de fazer isso porque teoricamente está no mesmo risco que você, mas sem o mesmo empenho. Uhum. E essa diferença de empenho também tem um custo emocional. Eu já tive sócios que sempre falaram, cara, sócio investidor é a pior coisa que você pode ter. Porque só vai ficar te cobrando quando ficar ruim e vai dividir tudo com você quando as coisas forem boas, e ele não estava lá para ajudar quando você mais precisou. Sim. Ele só foi um sócio capitalista. Então, existem muitas versões dessa história e muitos dilemas diferentes. Acho que depende muito, da capacidade financeira do próprio empreendedor no começo,
E 2, da disposição que ele tem para entender o quanto ele quer dividir o negócio dele, o quanto ele quer dar de informação, o quanto ele quer dar de encheção de saco de um terceiro. Sim. Porque no final das contas, sócio enche muito mais o saco que banco. É que banco tem a capacidade de executar e te liga de sábado, 7 horas da manhã, se você não paga. Né? Mas o sócio não, ele é uma pessoa que vai estar presente o tempo todo ali na sua vida. Então, a criação dessa governança e saber negociar essa sociedade, se é esse o caminho que você prefere seguir para trazer dinheiro para a empresa, seja para começar, seja para manter, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada e com muitas perguntas muito importantes, que são muito anteriores a quanto vale a empresa e quanto eu preciso de dinheiro, e sim o quanto eu estou preparado para ter um sócio. Sim, e essa inclusive é a próxima pergunta, quais são essas perguntas, e aí considerando essa segunda opção, né, que não é nem a primeira, o empresário tirando do próprio bolso, nem do banco, mas quais são as perguntas que a gente tem que se fazer antes de aceitar, né? Ou até ir atrás de um investidor. Quais são essas perguntas que são as mais importantes de serem feitas? Não tem muita receita de bolo, né? Mas eu acho que começa, se eu primeiro estou indo atrás, entre aspas, só de dinheiro, né? Ou não, quero um sócio estratégico que me agregue com marca, que me agregue com algum tipo de tecnologia adicional. E aí aqui tem uma questão meio de ovo e galinha, porque às vezes você pode começar a conversa, não, eu só preciso de dinheiro, mas eventualmente começar a conversar com pessoas que vão te agregar em outras coisas. Então, essas perguntas, elas não são perguntas que você se faz no começo, e aí depois que o processo começou, elas já estão respondidas e você vai encaixando. Na verdade, elas vão surgindo durante o processo, porque nesse processo de trazer investidores ou de considerar se eu vou trazer investidores, os próprios investidores que são candidatos, eles vão interferir no tipo de pergunta que eu quero fazer. Porque à medida que eu estou falando com determinadas pessoas que só têm interesse como capitalistas, as perguntas são outras. Mas se eu tenho pessoas que têm interesse capitalista, mas que também podem agregar para a empresa, talvez a gente está... O quanto eu quero que seja agregado, o que será que esse sócio traz de valor. E aí acho que além dessas perguntas que vão do estou pronto para decidir aonde eu quero dividir meu poder de decisão, a gente vai para perguntas que são econômicas, que é quanto minha empresa vale. Esse dinheiro que eu estou querendo trazer vai valer quanto da minha empresa, vai dar quanto de poder político. Né? Existe uma discussão de proporcionalidade do quanto a empresa vale. Essa é uma questão sempre difícil, entender quanto essa empresa vale, principalmente no começo, versus o quanto aquele dinheiro vai dar de participação para o sócio. Porque não é porque você tem um sócio ou uma sócia que você dividiu a decisão 50-50. Você tem a questão da participação societária. Né? Às vezes você vai trazer um sócio que vai ter só 5% das suas ações e não 50%. E aí vocês vão ser em 2 pessoas, mas você está dividindo só 5% do poder de voto, não 90%, não 100%. Né? Então, além dessa questão da participação acionária representar direito político, como que vai votar, como que vai decidir, e aí a pergunta do quanto vale a empresa vai acabar sendo muito importante para definir isso em relação ao investimento que vai ser feito, é essa pergunta do como esse sócio me agrega, e aí o passo seguinte que é como esse sócio acha que me agrega. E tem uma conversa de ter sócio que é muito parecida com casamento, no sentido de alinhamento de expectativas ser a principal coisa para fazer a relação funcionar. E muitas vezes a gente alinha expectativas só numa primeira dimensão, mas não na dimensão do que a gente acha que o outro acha. Então existe muita literatura interessante hoje sobre formação de sociedades em que se tenta ir para essa segunda e terceira dimensão de pergunta, né? Que é, e eu sempre gosto, já trabalhei com esse tipo de exercício, de juntar pessoas que vão virar sócias umas das outras, e elas terem que escrever o que eu acho que eu agrego para a sociedade, o que eu acho que a Ana Júlia agrega para a sociedade e o que eu acho que a Ana Júlia acha que eu agrego para a sociedade. E normalmente é quando a gente vai subindo nessas camadas que a gente começa... Porque a primeira versão é mais fácil, o que eu acho que eu agrego, e todo mundo fala que cada... Mas se a gente não falar o que a gente acha que o outro também vai fazer, né? É onde normalmente a gente pode ter um desencontro de expectativa ali. E assim, como eu falei, isso vale para casamento, não vale só para a sociedade. Né? E para que dentro dessas relações a gente consiga entender exatamente quanto de poder político a gente está disposto a dar e quanto a pessoa acha que ela vai ter. E aí poder político aqui, o que eu quero dizer é, quando a gente vira sócio, a gente tem direito a resultado e a gente tem direito a voto. Né? Normalmente, você ser acionista de uma empresa, você vota com as ações no percentual de ação que você tem. Então, por isso, quando eu estou falando de poder político, eu estou falando desse direito de voto, o direito de participar efetivamente do negócio. Então, essas perguntas elas vão se formando no tempo, mas para mim elas têm muito a ver com expectativa. O que eu estou precisando, o que esta pessoa especificamente pode me agregar, o que ela acha que pode agregar, o que eu acho que ela pode agregar e o que a gente está achando um do outro. Né? E acho que dentro desse processo... ter a principal pergunta primeira, que é, eu estou querendo dividir
as coisas aqui, eu estou querendo dividir meu comando, obviamente existe o caminho, não quero dividir o comando, quero trazer investidor. Certamente vai ficar mais difícil, ou se não for uma questão de ser mais difícil, você normalmente já está vindo de um histórico de track record em que vai ser fácil conseguir falar para alguém, só investe em mim aqui, deixa que eu mando em tudo. O importante vai ser você entender esses caminhos e o que o caminho de trazer um sócio vai te trazer de complexidade e que normalmente tem a ver com o custo de uma pessoa adicional do teu lado, eventualmente falando coisas em situações que você não queria ter que escutar ninguém. Não, ficou super claro, assim, as perguntas, tá muito claro. E então vamos supor que uma vez eu já fiz essas perguntas, eu entendi que faz sentido, quero ir atrás de um investidor. Onde eles estão? Onde eles moram? O que eles comem? Como é que eu faço para chegar e para descobrir potenciais investidores, né? Como é que funciona? Isso tem uma questão aí de o momento que você decide trazer esse investidor, né? Uma coisa é você tem uma ideia de uma empresa, outra coisa você tem uma empresa que já começou, né? E aí os próprios lugares que você vai procurar isso tendem a ser diferentes e até a forma que você vai falar isso tende a ser diferente. Porque quando você tem só uma ideia, o que você está vendendo é um PowerPoint. E aí, óbvio, existem ambientes que são os ambientes das aceleradoras de startups, celeiros de startups, que ali você vende uma ideia e essas pessoas vão te ajudando a executar essas ideias e você vai ter ali tanto grupos de investidores quanto eventualmente investidores individuais. Mas existe ali uma organização de processo nessas aceleradoras, incubadoras, tipo um Cubo do Itaú, por exemplo, em que você chega lá com o teu PowerPoint e se candidata. Esse mundo mais institucional de investimento em startups você acha pelo Google. Né? Existem os summits das startups, existem eventos que você vai e faz o teu pitch, mas isso você vai estar concorrendo com centenas, se não milhares de outras pessoas em estruturas já institucionais que podem te ajudar a trazer investidor. Esse é o caminho mais óbvio, né? Não mais óbvio, mas é o caminho mais delineado que existe, em que você consegue, através do Google, como eu encontro investidores para mim em startup, você vai conseguir começar a achar algumas respostas, porque existem essas respostas objetivamente, que são esses lugares, essas associações, esses ambientes de fomento de startup. Mas também tem a tua própria agenda. Né? Tem uma vez eu comentei isso para uma pessoa que estava querendo abrir uma empresa e estava procurando investidor. Eu falei, cara, quem são as pessoas ricas que você conhece? Fala com elas. Entendeu? Ou quem são as pessoas que estão com dinheiro para investir? Fala com elas. A tua própria agenda vai ser o começo disso tudo. Assim como você vai precisar ter o Zoom para uns, como a gente está fazendo aqui, você vai ter que conversar com muita gente até começar a entender quem realmente poderia ser seu investidor. E às vezes você vai começar a falar com pessoas da sua agenda que, eu sei que a pessoa é rica, eu nunca falei com ela sobre negócio. Você não vai chegar já vendendo o seu investimento, vendendo a sua ideia. Muitas vezes você vai chegar falando, olha, eu estou com essa ideia, estou precisando de investidor, e você não está falando com aquela pessoa para que ela seja investidora, e sim para que ela te ajude a achar. Então, o próprio encaixe da conversa, muitas vezes, quando você traz como eu quero uma ajuda para montar esse negócio, inclusive se você conhecer investidor, me indica, acaba sendo uma conversa em que a própria pessoa também pode manifestar interesse de ser investidora. Sim. E nesse momento, que é o momento em que você ainda está no PowerPoint, você precisa de um business plan, você precisa ter, mas você tem mais uma ideia e aquela lógica de olhar product market fits, né? Ou qual que é o meu mercado endereçável, qual que é o tipo de público que eu quero fazer, qual que é o meu potencial custo de produção, mas num nível numérico ainda muito de suposições, que a gente consegue trabalhar em modelos, etc. Mas normalmente, nesse momento da ideia, a não sei que você tenha uma ideia muito revolucionária do mundo de tecnologia, que aí está muito bem preparado, é mais natural que esses primeiros investimentos venham disso que a gente chama de friends and family, esse grupo mais próximo, que às vezes não é um amigo direto, mas é um amigo de um amigo. Né? Porque ainda está nesse estágio muito embrionário de ideias. Eventualmente, se a empresa já está um pouco mais avançada, ela já começou, ela já tem alguns clientes, aí o processo ele tende a ser um pouco mais estruturado. Você vai buscar pessoas e organizações parecidas, mas entrando já numa outra fase em que você tem resultado para mostrar, em que você tem algum nível de track record. E aí você vai conversar com as mesmas aceleradoras, só que aí ao invés de você entrar no que a gente chama de seed capital, você vai entrar no que a gente chama de Series A, que são já empresas que já estão um pouco mais maduras, e aí desse Series A você tem até o Series Z no final das contas, que vai ser, à medida que você vai ficando maior e precisando de novas rodadas de investimento em novos preços. E aí é a situação em que você pode ter, por exemplo, só porque a gente não falou muito dela, a situação em que eu estou indo pedir dinheiro para uma empresa que já começou, mas, como é que ela começou? Uhum. Às vezes ela pode começar
tem um termo bonito para isso, que a gente até estava falando antes, que a gente não sabe por que o termo é esse, mas que chama bootstrap, né? Que é, eu comecei a empresa com a própria receita dela, né? Você começar a empresa com um primeiro cliente que já te gera uma receita, e aí você não botou nem dinheiro seu na empresa, você vai lá montar uma empresa com capital social de R$1.000, que é esse primeiro dinheiro, e o que faz essa empresa existir já é uma remuneração por causa de contratos que você já trouxe para ela. E aí você não precisou de sócio, você não precisou botar dinheiro seu, foi a própria receita que ela já começou a ter desde o zero, e obviamente você precisa disso, você consegue fazer isso quando você já tem um cliente na mão, né? Eu hoje no mundo de escritórios de advocacia, é natural um escritório começar desse jeito. Estou saindo de estou começando eu já tenho cliente que vai me gerar meus primeiros reais. E o meu dinheiro vai sair dali, o dinheiro para minha empresa, da própria receita que ela tem. Se a gente quiser fazer uma empresa para vender garrafa, não tem como, porque você precisa de dinheiro para montar a primeira garrafa. Sim. Agora, se a gente está falando de prestação de serviço intelectual, que o que você precisa é de gente, computador e, no limite, um cliente, você já consegue começar a produzir o seu material, a produzir os seus bens e serviços sem precisar de um dinheiro de investimento. Então, acho que hoje o que a gente mais vê, principalmente para esse mundo de serviços intelectuais, é o bootstrapping até um determinado momento, e aí sim, depois que a empresa já começou a rodar, ela começar a ir atrás de investidores já com algum nível de track record pronto. Olha, sem dinheiro eu já consegui isso, isso e isso, e aí a gente vai fazer um plano de negócio, um novo modelo do que a gente vai fazer com esse dinheiro novo, né? Mas os caminhos são relativamente os mesmos, os investidores são potencialmente os mesmos, mas o estágio que você está conversando que é diferente e que inclusive aumenta a chance de você conseguir obter esse tipo de recurso. E aí você vai falar com o investidor anjo, com as aceleradoras, que a gente já falou, com as incubadoras, aí daqui a pouco você vai falar com fundo de venture capital, fundo de private equity, mas tudo isso falando com pessoas que estão indo para ser seus sócios. E que vão sentar lá com você, que vão querer saber um monte de coisa e mandar um monte de coisa, né? Junto com você, dependendo da participação que você vai ter. Então, é um movimento que é muito interessante, muita gente sonha muito com ele, esse de trazer o investidor, porque o investidor ele tem uma vantagem, que é ele traz uma credibilidade que o banco que te empresta não traz. Óbvio que tem um mundo de empresa que não consegue nem empréstimo com banco. Mas aí é uma empresa que já está num cenário muito ruim, não uma empresa que está começando. Sim. Mas o investidor, normalmente, ele dá esse crédito para terceiros. Quando você tem um investidor, você mostra, tem gente acreditando no meu negócio que não sou só eu. Então, ele também tem esse valor intangível que acaba fazendo muita diferença para muita gente. Então, só lembrar que ele vem com esse custo. Sim. Né? E esse custo de transparência de informação, de divisão de algumas decisões e uma expectativa de alguém que, eventualmente, talvez esse seja o maior problema. Pode ter um prazo diferente do seu, né? O Morgan Housel fala muito disso, né? Do quanto as pessoas estão... Você não pode se comparar com uma pessoa que está jogando um jogo diferente do seu, né? Sim. Então, eventualmente, você vai trazer um investidor, você está querendo montar uma empresa que para você é seu projeto de vida, então ela não tem prazo para você, mas para aquela pessoa o prazo dela é 3 anos. Total. Né? Então, ela vai ter uma pressão para o resultado, ela vai ter uma vontade de ter o dinheiro de volta absolutamente diferente do que é o que você está pensando em fazer. E é isso que a gente precisa combinar. O jogo tem muito a ver com prazo, né? A conversa, a negociação. Qual que é o prazo de expectativa desse retorno? Porque quando é só a gente, putz, se daqui a 15 anos se tiver, tudo bem. Mas o teu investidor vai ter um prazo diferente do teu. Então, a combinação desse prazo também é relevante, porque senão isso vira uma pressão para o resultado que você não queria ter. Né? Então, é muito amargo e muito doce ao mesmo tempo, né? Você trazer um investidor. Ele traz muito benefício, mas ele também, como eu já falei, traz esse custo muito grande para as nossas relações. Perfeito. Guilherme, muito obrigada pelo seu tempo, por todas as respostas. Foi muito, muito rico. Queria saber se tem mais alguma coisa que você gostaria de endereçar que a gente não falou. Olha, se tem uma que é mais básica do que tudo isso, é só nunca começar a fazer as coisas diretamente na física. É sempre monta uma empresa. Assim, por mais bobo que pareça, monta uma PJ, bota um capital social e faz tudo por lá. Sim. Emite nota por lá, não faça as coisas diretamente na física, por mais que a sua empresa você ainda não tem certeza se ela vai começar bem ou não vai. Porque é muito importante esse momento de separação patrimonial do que é o seu patrimônio e do que é o patrimônio que está dedicado a este empreendimento. E nos momentos em que esses dois patrimônios se misturam, você traz para você os riscos do negócio que deveriam ficar isolados no negócio. Então, monta sempre uma empresa. Hoje existe muita orientação gratuita para empresário, né? Então, é isso. Só estuda. Não foca só no negócio. Estuda o que é ser empresário. Você teve esse problema, eu tive esse problema. Eu fiz faculdade de Direito.
Eu aprendi a advogar, eu não aprendi a ser um empresário do direito. Eu não tive nenhum semestre na faculdade que me mostrou quais são os dilemas de ter um escritório de advocacia. Caramba, eu aprendi direito sanitário, que eu nunca vou usar na minha vida. Mas o que é o dilema de ser um sócio de um escritório, eu não aprendi. Então, esse mundo empresarial, que parece ser esse mundo de quem se arrisca e sai sem saber nada, porque não é a gente não aprendeu aquilo na faculdade, a gente não aprendeu na faculdade, mas tem esse ensinamento. Sim. Esse conhecimento existe, ele não está reservado e ele está disponível. Mas tem que ir atrás e se preocupar com questões formais, porque são essas formalidades no começo que vão fazer muita diferença quando você for captado ali há 2 ou 3 anos. Muita empresa começa errado. E por começar errado, ela tem muita dificuldade de captação lá na frente, por mais que depois ela tenha se acertado. Sim. Então, focar em começar bem formalmente, do ponto de vista contratual, do ponto de vista e do ponto de vista empresarial, de realmente montar uma PJ, pagar imposto direitinho, dentro da dinâmica tributária mais favorecida para empresas menores. Perfeito, que é o que você falou. Até para conseguir um investidor, você precisa ter tudo isso certinho. Porque senão quem vai querer colocar o dinheiro lá, né? Porque assim como você não quer misturar o teu dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, esse investidor quer menos ainda. Né? E aí sempre que ele perceber que a tua empresa está mal organizada, do ponto de vista jurídico, o que ele vai pensar é: contingências dessa empresa podem vir para mim. E aí o que ele entende que é o risco dele, que é perder 50 mil, se o investimento for 50 mil, vira outra coisa. Porque ele não vai estar limitado aos 50 mil, ele vai estar com a sensação que ele pode perder mais do que ele colocou, porque por não funcionar muito bem, essa empresa pode ser desconsiderada e ele pode ser afetado. Tem esse lado do risco Brasil. O direito no Brasil é muito complicado e o judiciário muitas vezes ataca bem de sócio por causa de dívida de empresa. Então, esse é o cuidado essencial para a gente ter no começo, de mostrar que a empresa é uma coisa separada da gente, para que isso facilite, inclusive, na captação de investimento, porque o teu investidor não pode achar que um juiz pode ir atrás das coisas dele por coisas que você está fazendo. Sim. Mas acho que é isso. Tá? Assim, dá para a gente ficar 3 dias aqui, tentar fazer a versão mais comprimida possível. Pocket, né? Não, muito bom, muito E assim, obrigada. e assina tudo. Eu sei que o combinado não sai caro, mas as pessoas mudam de ideia, botem documento, por mais que seja papel de pão, mas é melhor num documento com assinatura mal escrito do que só de boca. Tá? Então, acho que também vale muito isso, tentar formalizar o máximo possível sempre. Maravilha. Tá porque bom? começo de casamento, né, que nem sociedade, está todo mundo feliz. Exatamente. Total. Vai falar de pacto antinupcial quando os noivos estão ali felizes para casar, entendeu? E, o que acontece se você me trair? Ninguém quer ter essa conversa. Sim. Mas é no momento que tá tudo bem que a gente pode conversar sobre o que acontece se você não for tão legal quanto você tá parecendo agora. Total. Né? Não tem outro momento para ter essa conversa. Tem que ser nessa hora. Porque se a gente não tiver essa conversa nessa hora, a gente só vai lidar com o problema quando ele acontecer e a gente não conversou sobre ele. Então, exato. Aproveitar esse momento de festividades para trazer um pouquinho de conversa difícil vai fazer sempre sentido. Ai, muito bom. Obrigada de novo, Eu que agradeço. Gui. E eu agradeço você também do outro lado que escutou até o final. Espero que tudo que a gente tenha falado aqui tenha sido útil para você e para o seu negócio. Até o próximo episódio.